Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Para mim é uma alegria estar aqui, nessa noite, aqui com a Igreja Batista Metropolitana. Mais uma vez quero agradecer ao pastor Abraão, ao Ministério de Missões, ao Tessalo, por me convidar para estar aqui nessa noite, compartilhando com vocês um pouco do nosso trabalho ali em Ilha Grande, Boca do Rio, e um pouquinho daquilo que o Senhor fez. Tessalo já me apresentou, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo, e vim para cá há 4 anos atrás. E conheci, na verdade, a Missão Pescadores e a MEAP antigamente, por meio de um estágio que eu vim fazer aqui quando eu era seminarista. Vim passar 3 semanas exatamente na Ilha Grande, onde eu trabalho, em 2011. E ali eu saí dali dizendo, eu nunca vou trabalhar no meio de pescadores. E é interessante como Deus ele faz. E depois de 3 anos, em 2014, Deus assim mexeu tanto com o meu coração e desse desejo de vir aqui para a Ilha Grande, lá em Ilha Grande e Boca do Rio, e assim 4 anos ali servindo ao Senhor ali naquela comunidade. E então quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o nosso trabalho ali, o que Deus tem feito ali na região da Baía de Camamu. Quando nós chegamos lá há 4 anos atrás, nós atendíamos de 4 a 5 comunidades. A gente ficava em Ilha Grande, Ilha Pequena, Ponta de Caieiras, Ilha dos Tanques e Boca do Rio, que fica mais aqui embaixo. É tão pequenininha que não aparece no mapa. E em 2015 o pastor Claudinei de Barcelos assumiu a comunidade de Tanques, e agora nesse ano de 2017 o pastor Fredson e a sua esposa Cláudia assumiram a comunidade de Ponta de Caieiras. Assim eu estou mais focando nesse ano de 2018 em Ilha Grande e Boca do Rio. Essa aqui, deixa eu ver se vai. Travou. Aqui. Essa aqui é a minha esposa, Iane. Iane cresceu aqui na IBAN e nós nos conhecemos num seminário, só que nós viemos a namorar, a noivar, a casar somente no campo missionário. E hoje ela está grávida de 7 meses e meio. Daqui a 2 meses, então, vai nascer a nossa filhinha. Estamos muito felizes por esse período na nossa vida. Quando Iane ficou grávida, a gente tomou um susto. Era planejado, mas mesmo assim a gente ficou preocupado. Uma criança nascer na Ilha Grande e agora... Eu posso dizer de todo o meu coração aos irmãos que a gente tem vivido o melhor momento das nossas vidas. Como ali em Ilha Grande, a gente percebeu que essa gestação, inclusive, tem até abençoado a igreja e como os irmãos têm sido carinhosos, receptivos, amorosos conosco, por meio dessa gestação também, e a gente vê que Deus faz infinitamente mais do que a gente pode imaginar ou pensar conforme o poder dEle. Então Deus sempre nos surpreendendo. Então essa aqui é a minha esposa. Esse aqui é o missionário Christian e Doris. Seu Christian está ali junto com a sua esposa na Ilha Grande e também atendendo aquelas comunidades já faz 18 anos. Ele é alemão, morava no sul do país e Deus o chamou há 18 anos atrás para estar ali na Ilha Grande e ali ele permaneceu, ali se aposentou e até hoje nos auxilia muito no trabalho ali. Seu Christian e Dona Doris são exemplos para nós ali, porque ele tem 83 anos e eu sempre olho para ele como um alvo para o meu futuro. Ele com 83 anos conseta e arruma todos os barcos, ele ainda visita as comunidades, ele visita as pessoas de casa em casa, ele prega, ele é marceneiro, marinheiro e anda de bicicleta na comunidade toda. E quando eu chegar com 83 anos eu quero ter esse vigor que o seu Christian tem. Então eles nos ensinam muito pela vida, pelo exemplo, pela história, estão ali então, nos apoiam muito em nosso ministério ali na região da Baía de Camamu. Aqui é um pouquinho da culinária ali da região, o catado de siri, o caranguejo, a lagosta, o camarão, o peixe fresco. E eu comentei com os irmãos hoje de manhã como a gente fica feliz quando algum pescador bate no portão lá de casa e diz, eu trouxe uma lagosta aí para você, pastor. E a gente fica assim maravilhado, né? E como Deus mima a gente em cada detalhe. Eu brinquei de manhã que eu achei esse tatu, só fiquem tranquilos que ele não foi para a panela, viu? A gente soltou ele e às vezes a gente acha alguns bichinhos interessantes lá na região. Aqui é o nosso barco, o Boas Novas. É com esse barco que a gente
vai para as outras comunidades de Boca do Rio, antigamente de Ponta de Caeiras, Ilhas dos Tanques, é o barco que nos serve ali nessa região. Aqui a comunidade de Boca do Rio, onde nós atuamos também 2 vezes na semana, nós visitamos essa comunidade, uma comunidade bem acolhedora, de mais ou menos 250 a 300 pessoas que vivem ali, e ali então Deus começou um trabalho com o seu Christian, evangelizando aquela região, pregando o evangelho ali naquelas comunidades. Aqui é um pouco da igreja, onde nós pastoreamos, cuidamos. Aqui é um pouquinho das crianças ali de Boca do Rio, e nós temos um desafio muito grande, porque a maioria dessas crianças não tem o pai dentro de casa, a maioria das mães que frequentam a igreja em Boca do Rio são mães solteiras, e junto com isso todos os desafios, os recursos financeiros são limitados, então nós temos esse desafio com as crianças ali também, e essa então é um pouquinho das crianças ali de Boca do Rio. Eu gosto muito desse testemunho do irmão Val, porque há um tempo atrás eu orava, Deus, manda um líder para a Boca do Rio, manda alguém para ensinar o próprio povo, alguém da própria comunidade, e num culto nosso que nós estávamos lá, de repente, no final do culto, um homem me procurou e disse assim, eu quero aceitar Jesus, era Val. Eu não levei muito a sério, porque ele estava com um bafo de cachaça, e Deus nos surpreendendo mais uma vez, e ali ele frequentou outro culto, terça, sábado, não parou de ir nos cultos, começou a ler a Bíblia, e ali eu percebi que realmente ele havia se convertido, e hoje ele tem se preparado, tem estudado a Bíblia, ama estudar a palavra de Deus, e tem se preparado para começar a pregar na própria igreja de Boca do Rio. Nós então realizamos o casamento deles, depois o batismo dele e da esposa, e aqui então é toda a família dele que hoje está alcançada e frequenta ali a nossa igreja, transformados pelo Evangelho. Quando nós também chegamos lá em Boca do Rio, nós tínhamos um grupo de adolescentes que frequentavam a igreja. Só que a gente percebia que eles estavam lá, mas o Evangelho não havia transformado aqueles corações. E Deus colocou no nosso coração o desejo de investir na vida de cada um desses adolescentes com discipulado. Nós víamos o comportamento, a imoralidade sexual ainda muito presente, e pouco a pouco Deus foi nos ensinando que o processo de evangelismo é como uma semente. O discipulado é plantado, é regado, ele cresce, precisa ser podado, precisa ser disciplinado, até que nós vamos colher os frutos de acordo com o tempo de Deus. E aí então nós também tivemos a estratégia de fazer retiros com adolescentes. Ao longo desses 4 anos, conseguimos realizar 4 retiros, onde eles se reúnem para cantar, para ouvir a palavra durante 2 a 3 a 4 dias, ouvindo a palavra de Deus. E esse último retiro que a gente fez foi lá em Matapera, na igreja do pastor Pedro. E até hoje eles brincam que, na verdade, não foi um retiro, foi um treinamento militar. E foi muito bom, apesar de todas as dificuldades ali de Matapera, não sei quem já foi para lá, mas a gente pode ver como é bom, mesmo na simplicidade, Deus agir, Deus fazer os milagres da provisão, e nós então tivemos esse retiro ano passado lá. E, como eu falei, o Evangelho é como uma semente, que ao longo do tempo ele vai produzir o fruto, e no dia 31 de maio desse ano, o Ministério de Missões estava lá, nós realizamos o batismo de 5 adolescentes de Boca do Rio. E para mim foi uma alegria muito grande, depois desses 4 anos, conversando, orando, colocando a palavra de Deus para eles, finalmente você percebe que o Evangelho faz diferença. E nós entendemos hoje, tanto eu como a minha esposa, que uma das missões que Deus colocou em nossas mãos era salvar uma geração ali naquela região. Porque nós sabemos que quando Deus salva uma geração, serão famílias transformadas no futuro, não é? E é isso Deus tem nos agraciado ali naquele lugar. E aqui então é um pouquinho deles, cada um dos adolescentes que têm sido alcançados. Dessa foto, se eu não me engano, 3 ainda não se batizaram. Todos os restantes já foram alcançados pela palavra, já são batizados, estão firmes na igreja do Senhor. Aqui é um pouquinho então da igreja lá de Boca do Rio e a foto de todo mundo que frequenta ali a igreja. Nós moramos então em Ilha Grande, essa comunidade de mais ou menos 1.200 pessoas, um lugar com muitos pecados, muita imoralidade, muitos casos complicados ali, e Deus nos colocou ali então para
de alguma maneira, pregar o Evangelho e ver o fruto do Evangelho tocando o coração de cada uma das pessoas. Aqui é a igreja onde nós nos reunimos, eu e a minha esposa, nós moramos, então, em cima aí do salão onde nós nos reunimos, ali fica a nossa casa também. E também nós temos lá, deixa eu ver se vai aqui, aqui é um pouquinho dos cultos. Esse culto foi, inclusive, no aniversário da igreja, onde nós celebramos ali o cuidado de Deus ao longo desses anos do Evangelho germinando ali naquele local. E nós também podemos contar com vários testemunhos, um deles é do José Williams e Érica, e é muito lindo ver como Deus agiu na vida deles. O José Williams era um homem que não servia a Deus, estava afundado no vício do álcool, e Deus alcançou esse homem com a palavra de Deus, e ele se recuperou, Deus restaurou a vida dele, ele começou a frequentar a igreja, e aí ele começou a gostar de uma jovem que já era membro da nossa igreja ali da ilha, e aí foi um processo dele, pouco a pouco, orando, e ela também, e no dia do batismo dele, eles já estavam namorando. Depois de um tempo, ele pediu ela em noivado, e no batismo dele, então, ela aceitou o pedido, ela disse sim para ele, e nós realizamos o casamento deles ano passado aqui em Salvador. Deus direcionou a vinda deles e eles passaram a morar aqui em Salvador também. Inclusive hoje ele é funcionário aqui da IBAN, ele trabalha aqui, e nós vemos como Deus fez a obra completa, e sabemos que a obra que Deus começou na vida dele, Deus há de completar até aquele grande dia. E nós também temos um caso ali na Ilha Grande, do Yudi. Yudi é um menino que frequentava a igreja, a escola bíblica dominical, e nós percebemos que ele parou de ir na escola bíblica, e eu fui até a casa dele perguntar o porquê ele não estava indo mais. E aí quando eu cheguei lá, Yudi não estava mais andando. E aí depois foram idas aos médicos para ver o que realmente tinha acontecido, e foi descoberto que ele tinha uma distrofia muscular do tipo Duchenne, e essa distrofia não tem cura, e cada vez mais tem se agravando a doença dele, e nós já trouxemos ele aqui para o SAR algumas vezes, e agora então é a fisioterapia para tentar retardar esse processo da doença na vida dele. E a família também já estava sendo despejada da casa pela terceira vez. Nós oramos, conversamos, Josadac e Michele, que também apoiam o nosso ministério ali, que são missionários da Missão Pescadores, nos deu a ideia de encaminhar essa família para o projeto Cimentar. E aí então toda a diretoria aqui da missão aceitou esse pedido, e mês passado então nós entregamos a nova casa para essa família. Irmãos, pensa no milagre que foi para uma família que era pela terceira vez despejada de uma casa porque não conseguia pagar o aluguel, e agora então ter o cantinho deles, ter a casa deles, e a gente vê a alegria nos olhos de cada um, e também como o amor ao próximo, botando o Evangelho em prática, alcança pessoas. E a nossa maior alegria também porque Fabiola, a filha mais velha, ela disse para mim: eu quero me batizar, eu já tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. E a gente então glorifica a Deus por tudo isso, não é? E finalmente, parecido um pouco com a visão que pastor Valmir teve quando ele chegou ali em Simões Filho, nós também víamos muitas crianças na Ilha Grande, nas ruas. Terminava a escola, elas iam para os bares jogar dominó, ficavam à mercê da ponte, da bebida alcoólica, das drogas, da imoralidade sexual. E Deus começou a incomodar o nosso coração com respeito a isso. E a gente ainda não tinha sentido a direção de Deus quando começar esse projeto. Até que uma das pessoas da igreja que frequentava, ela se batizou, recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Logo depois do batismo, ela perdeu o emprego na escola de Ilha Grande devido a essas mudanças políticas e tudo que envolve ali o estudo em Ilha Grande. E nós começamos a perceber que talvez esse era o sinal de Deus de começar um projeto com crianças, trazendo as crianças para dentro da igreja durante a semana. Conversamos com ela: você topa a ideia de cuidar dessas crianças na igreja de forma voluntária, porque agora a gente não tem recurso nenhum para pagar um salário para você? Ela topou a ideia de todo o coração, se engajou nessa obra, e então nós começamos um projeto
chamado Projeto Vinde a Mim, que é um projeto, junto com a Missão Pescadores, de reforço escolar, ensino bíblico, e a gente também leva uma alimentação toda terça, quarta e quinta, quando as crianças frequentam o projeto ali na ilha, na igreja. Essas são, então, as 20 crianças que hoje estão participando desse projeto. Há um ano nós começamos esse projeto e, como foi falado aqui no vídeo, ele está na fase de amadurecimento, de expansão, de Deus continuar abençoando, e nós oramos para que Deus continue fortalecendo a obra dele ali naquele local. E aí então também são os batismos que ao longo desses 4 anos nós realizamos ali, em 2016, em 2017 e esse ano de 2018. Então, ore por nós. Eu gosto muito desse texto de Atos 20, 24, que fala: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, ore por nós para que Deus nos dê garra, nos dê ânimo, nos dê força para continuar a obra dele ali naquele local. Amém? Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia lá em Isaías. Abra a sua Bíblia lá comigo em Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 6, perdão, irmãos. Isaías capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me. Ele então disse: vai e diz a este povo: ouvindo, ouvireis e nunca entendereis, e vendo, vereis e jamais percebereis. Torna o coração desse povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta, nem seja curado. Então eu disse: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra esteja completamente desolada. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela, e a terra esteja totalmente abandonada. Mas, se ainda restar nela a 10ª parte, também será destruída como o terebinto e o carvalho que, depois de derrubados, ainda deixam o toco. A santa semente é o seu toco. Amém? Talvez você já conheça esse texto, principalmente a primeira parte dele, quando fala que Isaías contemplou a santidade do Senhor, e ali então ele é comovido pela santidade de Deus, ele bate no peito e diz: ai de mim, porque sou um homem impuro. E aí então Isaías responde ao Senhor, ao chamado dele. Só que eu queria destacar nessa noite aqui com os irmãos a segunda parte desse texto, sobre quando Deus especifica o chamado então de Isaías. E o profeta Isaías, ele viveu em momentos extremamente difíceis ali na nação de Judá. O povo de Deus, o povo de Israel, uma nação que havia se dividido do povo de Judá, já havia dado as costas para Deus, se afundado na idolatria, e a nação assíria já ia destruir o povo de Israel. Mesmo com esse exemplo negativo, o povo de Judá, ao invés de olhar para isso e fazer extremamente o contrário, fez exatamente igual ao povo de Israel. Abandonou a Deus. Jerusalém, que outrora fora o centro da adoração a Deus, estava fundada na idolatria. Os reis, que deveriam ser exemplos de temor a Deus, de retidão, de justiça, estavam submersos na corrupção, na imoralidade. Havia os ritos, havia cerimônias, o louvor de lábios, mas como o próprio profeta Isaías fala em seu livro: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Era esse contexto onde Jeremias estava, um povo rebelde, um povo obstinado, um povo de dura cerviz, e Deus então levanta Isaías para profetizar para uma nação dura, rebelde. E é interessante que o próprio Deus, ou até mesmo a Trindade, clama, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então Isaías responde: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E é interessante notar nesse texto que todo atendimento ao chamado de Deus é um passo de fé. Por que nós podemos observar isso? Porque Deus não especifica para Isaías aquilo que ele vai fazer antes dele responder ao chamado. É interessante que Deus ele chama: a quem enviarei, quem há de ir por nós. Isaías responde, aí sim Deus mostra claramente para Isaías o que ele deveria fazer. E é interessante que Jesus mesmo, no Novo Testamento, ensina para cada um de nós aqui: quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás. E é interessante como Deus faz a sua obra. Ele chama cada um de nós, e Ele espera que cada um de nós aqui botemos a nossa mão no arado, aí depois com o arado na mão, Deus vai mostrar o caminho que a gente deve seguir. Dificilmente Deus mostra tudo o que vai acontecer depois do nosso chamado. Por isso, toda obediência ao chamado de Deus é um passo de fé, é avançar confiando na graça e na misericórdia do Senhor. E quando nós olhamos para a Bíblia não é diferente. Por exemplo, Moisés, Deus o chama de forma linda ali naquela região, e é interessante que por meio de uma sarça ardente Deus fala que ele ia libertar um povo. Só que Deus não fala tudo que Moisés iria passar. Mal sabia Moisés que ele passaria 40 anos peregrinando no deserto em busca da terra prometida. Mal sabia Moisés que o povo que ele ia liderar, que alguns acreditam que era mais de 1 milhão de pessoas, era um povo duro, reclamão, que muitas vezes reclamava de Deus. E é interessante também observar que Moisés, sendo fiel até o fim, recebeu a missão de Deus, e ele não chegou a pisar o pé na terra prometida, mas morreu à beira da terra. Jeremias também, que profetizou numa época ainda pior que Isaías. O texto nos fala, no livro de Jeremias, que quando a Babilônia invadiu, que o povo, mesmo diante da Babilônia atacando Jerusalém, mesmo assim o povo não ouvia a pregação do profeta. Se você olhar um pouco no livro de Jeremias, você vai ver que várias vezes as pessoas de Judá mandam Jeremias calar a boca. Jeremias foi lançado num poço, Jeremias foi obrigado a fugir para o Egito, a fim de tentar escapar da fúria da Babilônia. Mas mesmo assim, Jeremias não deixou de pregar a mensagem que Deus havia lhe confiado. No Novo Testamento nós vemos exemplos também de homens que receberam o chamado de Deus. João Batista já tinha sido profetizado no Antigo Testamento que viria um homem que prepararia o caminho do Senhor. E João Batista, Deus abençoou tão grandemente o ministério dele, que alguns acreditavam que até João Batista era o próprio Messias. Mas João Batista sabia muito bem quem ele era. João Batista fala: eu não sou o Messias, eu nem sequer sou digno de desatar as sandálias de Jesus. Mas mal sabia João Batista que no auge do ministério de Jesus ele não faria parte, ele seria preso. E é interessante que quando ele estava preso ali, e Jesus curando, fazendo milagres, as pessoas seguindo Jesus, e o texto fala que alguns discípulos de João estavam agora seguindo a Jesus. João, na cadeia, ouve falar de tudo isso, manda mensageiros para Jesus, dizendo: és tu o Messias, ou nós devemos esperar outro? E aí Jesus então responde aos mensageiros de João: bem-aventurado, felizes são aqueles que não acharam motivo de tropeço em mim. E João Batista então, sendo fiel até a morte, ali naquela prisão, por causa de uma menina imoral, por causa do pedido de uma mulher que estava com ódio de João Batista, porque ele pregou contra o casamento dela, ela pede a cabeça de João Batista num prato, e a cabeça de João Batista foi levada num prato, num banquete permeado de imoralidade. Foi assim que João Batista cumpriu o ministério dele.
Quando nós olhamos para Pedro, Pedro na mesa ali com Jesus, ele fala: Senhor, darei a minha vida por ti. E Jesus fala o que para ele? Pedro, darás a vida por mim? Eis que te digo que você me negará 3 vezes. E assim acontece, mas o Senhor o restaura, ele se torna um grande homem de Deus, restaurado, curado, e ele então passa a ser um missionário que começa a pregar o Evangelho, e durante toda a sua vida pregando o Evangelho em várias regiões. E diz a tradição que quando Pedro chegou no final da sua vida, o prenderam e falaram: você segue a Cristo, então você vai morrer como o seu Cristo. Só que Pedro fala: não sou digno de morrer como Cristo. Se forem me crucificar, me crucifiquem de cabeça para baixo. E foi assim, diz a tradição, que Pedro cumpriu o seu ministério. E para terminar, no Novo Testamento nós temos Saulo. Quando Saulo ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu creio que mal imaginava Paulo tudo que ele passaria por causa do Evangelho, por causa do chamado, por causa da pregação dele. E é interessante que Paulo vai relatar em 1 Coríntios que ele passou por perseguições, naufrágios, traições, zombarias, açoites, prisões e por fim, lá em 2 Timóteo nós vemos que ele estava aguardando o seu julgamento. E diz a tradição que a guilhotina então passou sobre o seu pescoço. E ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E quando nós olhamos para o próprio profeta Isaías, não foi diferente. Quando eu olho para o chamado do profeta Isaías, como de todos esses homens da palavra de Deus, ele também teve um ministério difícil. O chamado de Isaías não foi fácil, porque Deus fala que o chamado de Isaías não era para amolecer o coração do povo, mas era para endurecer. Olha que interessante, o versículo 9 fala assim: vai e diz para o povo, vocês ouvirão e não entenderão, vocês verão e não vão perceber. Torna o coração desse povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não vejam, para que não ouçam, nem entendam com o coração e não sejam convertidos ao Senhor. O chamado de Isaías era uma disciplina de Deus sobre o povo. Por quê? Porque Deus já tinha enviado tantos e tantos outros profetas, mas o povo não quis ouvir. Mesmo assim, mesmo o chamado de Isaías sendo um chamado duro, difícil de pregar, e o povo não ia ouvir, o coração do povo ia se endurecer cada vez mais pela pregação da palavra de Isaías. Mesmo assim, Isaías pregou a palavra de Deus. E sabe por quantos anos Isaías pregou sobre Judá? Mesmo com esse chamado e essa tarefa difícil que ele recebeu, ele pregou durante 55 anos, sendo fiel na pregação, no chamado que ele havia recebido. E ele conseguiu isso porque nós vemos que ele contemplava a santidade de Deus. A santidade de Deus era o combustível para Isaías prosseguir obedecendo ao seu chamado. Para nós terminar, olha que interessante, no final do ministério de Isaías, abra sua Bíblia comigo em Isaías 62 agora. Olha que interessante que o texto vai falar para cada um de nós. Olha como Isaías termina o seu livro dizendo sobre a sua nação. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 62. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei, até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis verão a tua glória, e te chamarão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Também serás uma coroa de adorno na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Olha que lindo! Isaías 55 anos depois ele vai dizer: por amor de ti, ó Jerusalém, por amor de ti, ó Sião, não me calarei. Por amor de ti, ó Jerusalém, não descansarei, até que eu veja a justiça resplandecer como o nascer do sol. Ele está dizendo: por amor ao meu povo, por amor à minha nação, por amor ao meu estado, por amor à minha terra, não vou me calar. Irmãos,
O que Isaías, Jeremias, Pedro, Paulo, João, todos eles têm em comum? Primeiro, todos eles permaneceram fiéis ao chamado do Senhor. Segundo, eles não se calaram mesmo diante da morte. Terceiro, todos esses homens aguardavam não uma recompensa terrena, mas eles aguardavam uma recompensa celestial. Nossa recompensa não está aqui, a nossa recompensa está lá. E em pleno século 21, a mesma voz que chamou Isaías nos convoca hoje. A mesma voz de Deus ecoa no nosso século, em Salvador, na Bahia, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O mesmo chamado é para hoje. E é interessante que quando nós olhamos, estamos falando sobre missões estaduais, eu recolhi alguns dados sobre a Bahia, naquele mapa da violência, que sempre avalia a questão da violência no Brasil, e diz assim: primeiro, o índice de homicídios na Bahia cresceu 50% nos últimos 4 anos. 1 em cada 10 assassinatos no Brasil acontecem na Bahia. Em 2014, a Bahia foi o estado com o maior número de vítimas de homicídio no Brasil. No primeiro semestre de 2017, a Bahia registrou mais de 23 mil casos de violência contra a mulher. Um caso bem conhecido, onde o próprio filho tentou abusar da própria mãe. E detalhe, essa senhora tinha 67 anos. A violência na Bahia, segundo as pesquisas, aumentou 98% nos últimos 10 anos. É o terceiro estado com o maior número de violência contra crianças, adolescentes e jovens em 2017. O número em 2007 era de 3.500 casos. Em 2017, esse número foi para 23.800 casos de agressão contra crianças e adolescentes. É um aumento de 576% em 10 anos. Das 13 cidades mais violentas do Brasil, 8 estão na Bahia, onde Simões Filho é a cidade mais violenta do Brasil, segundo as pesquisas. Só em Salvador existem mais de 1.200 terreiros de macumba registrados e formalizados aqui na sua cidade. Só esse ano foi gasto 70 milhões para promover o carnaval na Bahia. E a mesma voz de Isaías ecoa nos dias de hoje. Quem irá por nós? A quem enviarei? Quem vai chorar por sua terra? Quem vai chorar pelo seu estado? Quem vai clamar pela Bahia, que precisa tanto da graça e da misericórdia do Senhor? Quem irá por nós? A quem enviarei? Aonde estão os Isaías? Aonde estão os Joões? Aonde estão os Pedros, os Paulos? Talvez você fale, eu? Mas todos esses homens eram homens comuns, de carne e osso. Se você reparar nos profetas do Antigo Testamento, alguns eram agricultores, Amós era boiadeiro. E é interessante que a tradição fala que pegaram Isaías, quando o povo não aguentou mais a pregação de Isaías, diz a tradição, que pegaram ele, colocaram ele num toco oco e serraram Isaías no meio. E nós vemos, irmãos, que Deus, da mesma maneira hoje, Deus espera que cada um de nós aqui possamos responder na nossa limitação, na nossa pequenez, na nossa fraqueza, dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe por quê? Porque é na nossa fraqueza que Deus demonstra a força dEle. É na nossa pequenez que Deus demonstra o quanto Ele é grande. É na nossa limitação que Deus vai mostrar o quanto Ele é ilimitado. Por isso Deus espera que cada um de nós aqui, do jeito que somos, pela graça de Deus, possamos dizer: por amor de Ti, ó Bahia, não me calarei. Por amor de Ti, ó Salvador, eu não me aquietarei, até que eu veja a justiça do Senhor brilhar como o sol ao meio-dia, até que eu veja a luz do Senhor como uma tocha acesa iluminando a minha cidade. Eu não vou me calar, eu não vou me aquietar, eu vou chorar pelo meu estado, eu vou clamar pelo meu povo, sabendo que Deus pode cumprir a promessa dEle, que disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, e a minha face buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Deus pode mudar a nossa região. Você ama o seu estado? Você ama a Bahia, esse povo feliz, alegre, festivo, mas é uma alegria pautada nas coisas desta vida, e elas passam, mas que a alegria desse estado, como diz o tema, possa estar em Jesus Cristo. E o próprio Isaías vai dizer: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que Deus possa encher o nosso peito de graça, de força, e que você possa responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por amor de ti, ó Bahia, eu não me calarei. Por amor de ti, ó Ilha Grande, eu não me aquietarei, até que eu veja todos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e coloque seu coração diante do Senhor. E fala: Senhor, eu quero dizer sim. Eu quero responder ao teu chamado. Onde estão os jovens aqui da IBAN? Quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos que houve alguns movimentos em que jovens deixaram tudo e foram servir ao Senhor. Tantos. Eu gosto muito da frase de um missionário: eu não deixei tudo, eu fui para o campo com tudo. E é isso que Deus faz. Com toda a sua carga, com toda a sua carreira, você pode pegar tudo isso e oferecer ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, por amor de ti, ó Bahia, por amor de ti, ó Jerusalém, eu não vou me aquietar, até que eu veja a santidade e a justiça de Deus brilhar sobre o meu estado. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, ó Deus, tantas pessoas perdidas, tantas pessoas em trevas, no meu caso ali, pequena Ilha Grande, tantos jovens afundados na imoralidade, tantos jovens afundados na bebida, tantas pessoas e crianças sendo abusadas, violentadas. Senhor, esse estado, um dos piores índices, está aqui na Bahia, e não é por acaso que nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos fazer a diferença aqui na nossa terra. Nós queremos cumprir o teu chamado aqui para o nosso povo. Nós amamos esse povo, Senhor, e o nosso coração geme por ver um povo escravo, um povo cego pelo inimigo das nossas almas. Mas queremos falar como Isaías: eis-me aqui, envia-me. Queremos falar como Isaías depois de 55 anos de ministério: por amor de ti, ó Bahia, por amor de ti, ó Jerusalém, por amor de ti, ó Salvador, eu não me calarei, até que eu veja a luz do Senhor brilhar como uma tocha sobre o meu povo. Senhor, faz isso aqui nessa cidade. Senhor, faz isto aqui nessa igreja. E obrigado por tudo que ela tem feito para a honra e para a glória do teu nome. E que mais e mais pessoas se acheguem, mais e mais jovens possam levantar as mãos e dizer: Senhor, estou aqui. Usa-me para a glória e para a honra do teu nome. Nós te louvamos, ó Deus, porque somos fruto da tua graça e da tua misericórdia. Receba a honra, a glória e o louvor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, queridos irmãos. Vamos cantar o cântico que diz que nós não vamos nos calar. Eu fico muito empolgado quando vejo um pregador como o pastor Diego, novo, cheio de vigor, animado com o reino de Deus. Eu tenho muita coisa para pensar que pode acontecer na vida dele e na vida da igreja que hoje ele está cuidando e do ministério que Deus lhe confiou. Mas eu tenho certeza que hoje Deus usou a vida dele de forma extraordinária para falar com cada um de nós. Você tem certeza disso? Vamos cantar esse cântico que diz: eu não vou calar, a estrada é muito longa, mas eu vou continuar, porque eu tenho um chamado da parte de Deus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou
estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado e jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Diga isso. Quando o vento sopra contra mim, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, e jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Há dois aspectos que eu queria destacar para você dessa mensagem que foi pregada de uma forma com tanta propriedade para cada um de nós aqui. O primeiro delas é o destaque do chamado pessoal de Deus. Nós estamos aqui num grupo, num auditório repleto de pessoas. Há um misto entre nós. Alguns de nós são cristãos já há muito tempo. Outros estão vivendo o cristianismo há poucos anos, há poucos meses, quem sabe. Entre nós existem algumas pessoas que estão explorando a fé cristã e tentando entender o que é esta igreja, o que ela acredita, o que ela crê, que mensagem é essa, o que é o cristianismo, quem é este Jesus. Talvez haja no meio de nós pessoas que não acreditem em Deus sobre qualquer hipótese e vieram aqui, quem sabe, apenas por um convite, para não ser mal educado e aceitar o convite de alguém. Mas alguma coisa sinaliza para mim que um toque de Deus e um chamado de Deus alcança quem quer que seja. Não importa onde, não importa qual lugar, não importa qual a condição financeira, não importa qual a raça, não importa o que está acontecendo, Deus tem chamado pessoas aqui. E quando eu digo isso, às vezes as pessoas olham uma mensagem como esta que foi pregada e dizem assim: ah, mas Isaías, Jeremias, Pedro, esses homens que foram destacados aqui pelo pastor Diego, eram profetas, eram missionários, eram pastores. Como se o chamado de Deus fosse um monopólio para algum tipo, alguma espécie de profissional da religião. Não é. Se nós estivéssemos vivendo os dias de Isaías, ou de Pedro, ou de Paulo, esse chamado não era dirigido para pessoas que tinham alguma convicção de que tinham que ser sacerdote religioso.
Mas Deus chama pessoas das mais variadas funções. Aqueles que trabalham com administração, aqueles que trabalham na área de saúde, aqueles que trabalham na área de direito, aqueles que trabalham na área de educação, qualquer um deles. E Deus toca esses corações e diz assim: se este mundo está degradado, se este mundo está cheio de violência, se este mundo está cheio de tanta coisa ruim, eu quero usar a sua vida para transformar este mundo. Eu quero usar a sua vida para transformar esta cidade. Eu quero usar a sua vida para transformar este bairro. É uma relação pessoal com Deus, é um chamado seu, pessoal com Deus. E quando Deus tocar no seu coração, e eu sei que Deus está falando com você, aceite o chamado de Deus. Não importa em que nível você esteja, receba o chamado de Deus, aceite esse chamado. O Senhor diz: eu estou batendo em sua porta. E se você abrir a porta do seu coração, vai ter uma festa que você não vai compreender. Vai ter algo extraordinário que vai acontecer daí para frente. O segundo aspecto é o chamado coletivo de Deus. E aí tem um ponto muito importante aqui. Porque nós vimos hoje vários exemplos de frentes missionárias, de projetos sociais, de famílias em vários lugares que estão sendo alcançadas por esta igreja. Famílias que receberam uma casa, famílias que estão sendo atendidas num barco hospital, famílias que estão tendo as suas crianças muito bem cuidadas dentro de uma creche, jovens e adolescentes que estão sendo pinçados das drogas para praticar um esporte, para aprender alguma coisa, para receber um reforço escolar, sabendo já que a educação é tão fraca nessas localidades. Então tem ali professores reforçando, ajudando eles a darem um passo a mais. E eu vejo tanta coisa acontecendo, e sabe o que vem à minha cabeça? Me vem aquele pensamento assim: Deus está construindo isso através da unidade do seu povo. E aí é incoerente para mim a ideologia tão comum nos nossos dias, de alguns chamados cristãos que estão magoados com as igrejas, porque eles não entendem a dinâmica de uma igreja. E há um movimento muito forte no Brasil chamado Cristo sim, igreja não. Cristo sim, igreja não. Eu vou ser crente na minha casa, eu vou ser cristão dentro da minha casa, eu não preciso de igreja. Eu queria dizer para vocês aqui hoje à noite: eu preciso muito dessa igreja. Eu preciso da minha vida pessoal, eu preciso para ser estimulado na minha fé, eu preciso para toda semana vir aqui, ter contato com pessoas e ouvir a palavra de Deus, e eu preciso dos irmãos para a gente juntar as nossas forças e a gente ir muito além e muito mais, e fazer muito mais pela nossa cidade, pelo nosso povo, pelo nosso estado, por este país. E se Deus nos abençoar, muito longe do Brasil, eu quero ir bem mais longe, e eu preciso da igreja de Jesus. Eu não consigo entender uma pessoa que diz: eu não preciso da igreja. Ela deve ter uma experiência muito ruim com talvez pseudo-igrejas. Mas se você entende o que é o povo de Deus unido, nas mais variadas frentes de trabalho, coisas incríveis acontecendo, movidas pelo Espírito Santo de Deus, isto é extraordinário, irmãos. Eu estimulo você a abençoar sua igreja, a dizer: eu amo minha igreja e eu quero estar colado com ela aqui. O que Deus quiser fazer, unindo o seu povo, Ele vai fazer. E se depender de nós, Ele vai fazer muito mais, e muito mais, e muito mais, e muito mais. E o seu nome vai ser glorificado através deste ministério. Eu creio nisso, você crê nisso? Então abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Se você está aqui hoje à noite, você não entregou seu coração nas mãos do Senhor Jesus, nós vamos encerrar este culto. Eu vou estar aqui embaixo, os demais pastores da igreja, os líderes do Ministério de Discipulado, o pastor Diego vai estar aqui, o Tessalo, que é nosso líder de missões, vai estar aqui. Nós vamos estar todos aqui à frente para conversar com você. Se você quer entregar seu coração nas mãos do Senhor Jesus, você foi tocado hoje pela palavra de Deus, Deus falou ao seu coração, eu queria desafiar no final deste culto você sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que a gente possa orar por você individualmente, para que a gente possa conhecer você, orar por você e abençoar a sua vida na presença do Senhor. Essa é a decisão mais importante que você pode fazer na sua vida, é entregar o seu coração nas mãos do Senhor Jesus, se arrependendo dos seus pecados, confiando nele, dependendo dele e dizendo que a partir de hoje você quer viver submisso ao governo de Jesus Cristo. E mais do que isso, se você é um cristão de longas datas, quem sabe o Senhor está dizendo para você: meu filho, e aí? Eu já investi tanto em você, eu já tenho abençoado sua vida,
O que você tem pedido a mim, eu tenho respondido. As suas orações são respondidas. Eu tenho sustentado você. Eu tenho sustentado sua fé, sua família, sua casa, seu emprego. Eu tenho abençoado você. E agora? É a sua vez. É a sua vez de olhar para uma dessas frentes e dizer: Senhor, conte comigo. O que eu sei fazer, os meus dons, os meus talentos, a inteligência que o Senhor me deu, as habilidades que eu tenho, todas estas coisas eu quero usar para o Senhor. Você viu hoje aqui o exemplo do Christian com 83 anos de idade, lá no meio daquelas ilhas, trabalhando valentemente, como um herói, trabalhando para o reino de Deus. Você vê um jovem pregador aqui à frente, pensado pelo Senhor na sua juventude, na sua mocidade, para trazer a palavra do Senhor. Você vê profissionais das mais variadas áreas indo para esses projetos, indo para essas localidades difíceis, carentes, pagando preço, como foi pregado aqui hoje, às vezes pagando um preço muito caro, mas servindo ao Senhor. Eu quero dizer para você, crente em Cristo Jesus, não desista jamais do trabalho de Deus. Jamais desista do seu chamado diante do Senhor. Onde você estiver, onde Deus te levar, honre o nome de Jesus. Seja ali um cristão fiel, seja um homem cheio do poder do Espírito de Deus, seja uma mulher cuja boca emana a verdade do Senhor, seja cheia do Espírito Santo de Deus, e permita Deus usar a sua vida de maneira muito poderosa. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te bendizemos por esta noite, por tudo que ouvimos aqui, por este desafio tão grande que veio à nossa alma, contemplando, Senhor, uma parte do que o Senhor tem feito no meio desta igreja, entre as nossas vidas, usando pessoas tão incríveis, tão extraordinárias, às vezes pessoas tão simples, pessoas que talvez não tiveram um grande preparo, mas que hoje estão colocando as suas vidas a favor do teu reino. Nós te bendizemos, Senhor, e assim como Isaías, todos nós queremos dizer: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Eis-nos aqui, Senhor, e mesmo que seja um preço muito caro, como Isaías pagou, como tantos outros homens e mulheres da tua palavra pagaram, que nós possamos também colocar a nossa vida à disposição do Senhor, que nós possamos olhar para a tua igreja como uma fonte de recursos, que nós possamos unir as nossas forças cada vez mais, que Satanás não venha jamais destruir a unidade desta igreja, Senhor, e nós possamos estar firmes aqui, no propósito de que o Senhor nos use, e de que esses projetos sejam multiplicados, e de que muitas outras famílias sejam abençoadas, e recebam um testemunho da verdade, e uma clara manifestação do teu amor através de nós. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esta palavra. Continua falando aos nossos corações. Que esta semana seja uma semana profundamente abençoada pelo Senhor. Que seja uma semana em que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Que seja uma semana em que os nossos olhos estejam abertos às oportunidades que o Senhor colocará perto de nós. Que seja esta uma semana que possamos viver para a glória, honra e louvor do teu nome, Senhor. E que o teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, e as consolações e a plenitude do Santo Espírito de Deus, permaneça com todos para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Dê um abraço a quem está do seu lado e diz assim: eu tenho um chamado e você tem um chamado. Vamos em paz, irmãos. Deus nos abençoe em nome de Jesus.